Quem está em contato direto com esses produtos, ele pode ser intoxicado de várias formas, né? Então ele pode inalar, alguns produtos são inalados, ele pode ter contato manual, manipulando, no próprio consumo do alimento. Então, esse indivíduo, essa pessoa, esse trabalhador, ele precisa ter proteção, né? E trabalhar de uma forma o mais protegida possível. Dentro aqui da Casa da Agricultura, nós fizemos uma campanha há uns 4 anos atrás. Foram 4 vindas do pessoal da Unicamp, do Centro de Intoxicação. Eles vinham, né? Geralmente teve vezes ter mais de 100 produtores. Coletava o sangue, tanto das esposas como dos filhos, e levava para essa análise. E muitos casos tinham alteração. Quando tinha alteração, eles já eram acionados, levados para o Unicamp e feito esse tratamento. A primeira vez teve uma coleta aí no barracão da igreja, da Derty Nogueira, que eles vieram. Aí coletaram o sangue, daí fui chamar o Unicamp. Aí não deu nada. Segunda vez foi Engenheiro Coelho, que eles fizeram uma campanha também, eu fui lá, eu com meu pai, daí chamou só eu, ele não. Como que ele vai perceber que ele foi intoxicado? Existem alterações na pele, existem dosagens que você pode fazer na corrente sanguínea. Então, quanto que o seu organismo já entrou em contato com isso, uma forma de você avaliar é fazendo dosagem de algumas substâncias que já se conhece no próprio sangue. Conhecer o produto também, isso é uma coisa importante. Então, a pessoa que está trabalhando com isso, ela deveria conhecer o risco que esse produto traz, a forma adequada de trabalhar com o máximo de segurança possível e os possíveis efeitos colaterais que esses produtos possam trazer, né? Usava luva, uma máscara, mas não usava a roupa, né? Tem que usar uma roupa, um macacão, né? Para proteger o corpo todo, eu não usava. E dia de vento, o veneno vinha em mim. Existem relatos de pessoas, né, que têm essa intoxicação lenta, que demora a longo prazo, e no final ela começa a perder a mobilidade dos membros, tanto superiores como inferiores. Aí vem afetar tanto visão, audição e chega à morte, né? Então é uma forma bem triste. Aqueles outros casos em que a pessoa está trabalhou o dia todo, à noite já começa a passar mal, a vomitar, esses casos é grave, né? Muitos também chegam ao óbito, mas é mais difícil. É uma intoxicação que aparece rapidamente. As pessoas às vezes podem ter sintomas diversos, podem ter irritação na pele, então algumas mudanças, né, coceira ou alterações dermatológicas. A pessoa pode ter algum tipo de enjoo, mal-estar, né, então ela também pode sentir dessa forma. Ela pode ser tontura, algum tipo de alteração daí mais intensa, como leves desmaios. Então as pessoas têm que ficar atentas a todas essas mudanças que podem acontecer, dependendo do produto que você está usando, da intensidade que está sendo usado e da própria sensibilidade da pessoa, porque a gente tem sensibilidades diferentes, né? Eu fui para levar o companheiro no serviço, fui para levar ele e depois chegou lá e eu também fiz internado. Aí ele já estava mal, já estava quase desmaiando. Estava muito mal. E eu depois que chegou lá, que comecei a passar mal. Às vezes dava um pouquinho de dor de cabeça e o olho às vezes queimava um bocadinho. Quando eu passava veneno, tinha um tipo de veneno que eu passava, dava isso daí. Dor de cabeça, ficava zonzo, sabe? Então, tudo de ruim que a gente sente na hora. É horrível, é horrível, é horrível. No passado, né, como a gente falou no início aí dos agrotóxicos obsoletos, eles eram permitidos,
Então tinha um uso indiscriminado de BHC. Quando eu era criança, eu via nas propriedades o pessoal pegava e jogava nos galinheiros para matar piolinho das galinhas, né? Hoje a gente sabe que ele foi proibido, não existe mais, né, esse BHC. E a gente via o pessoal que manuseava isso com a mão, não tinha luva, né? Então, esses produtores que hoje se encontram com 70, 80 anos, esses produtores, realmente ele está trazendo essa carga, né, no organismo desses produtos. Existem essas moléculas que ainda devem estar com muitos deles. Eu tenho problema no estômago, intestino. Eu faço tratamento direto, porque dá uma hemorragia no estômago. E depois que a gente intoxica com isso, fica resíduo, né? Na verdade, o agrotóxico, ele contamina o ar, ele contamina os alimentos, consequentemente ele contamina a água. Então, para os seres vivos, ele traz uma série de impactos. No ser humano, por exemplo, a gente pode inalar, respirar, ele entra pelas vias respiratórias, ou você pode comer um alimento contaminado ou beber um alimento que também, um líquido, a água, a própria água que esteja contaminada. Então, é muito difícil esse controle, porque, por exemplo, um agrotóxico que é usado, que você joga no ambiente, ele pode viajar até cerca de 40 quilômetros, aí tem alguns estudos mostrando isso, ou seja, ele chega muito longe. E aí a gente vê um risco também bem grande para aqueles trabalhadores que estão envolvidos diretamente nesse processo, então as pessoas que cultivam ou que lidam com essas culturas que fazem uso de agrotóxico. Mas nós, os animais, né, todos temos sofrido o impacto disso, porque de alguma forma a gente entra em contato com isso, ou respirando, ou ingerindo, ou bebendo. Ele bem usado corretamente, né, nas doses e para a cultura que ele é indicado, a forma de aplicação correta e respeitando o período de carência, ele não vai ser prejudicial a ninguém, né? O que ocorre, né, são resíduos de agrotóxico que ficam, são produtos que é para uma cultura e a pessoa acaba aplicando em outra. Isso daí causa um sério problema, né? Qualquer aplicação de agrotóxico, né, se você não usar o produto certo, na dose certa, ele vai ser realmente algo destruidor. Então seria bom se a gente voltasse no passado, que tivesse cheio de florestas e todos os tipos de insetos, que ele sozinho se autocontrolasse, né? Mas no momento que a gente sabe, não acontece isso. Mesmo assim, está aumentando, né, a consciência dos produtores, está aumentando, despertando, né, uma volta ao passado, principalmente em produtos orgânicos, né, ou um cultivo mínimo, que é o manejo integrado de pragas, colocar somente o necessário, quando necessário, e em proporções cada vez menores essa quantidade de agrotóxicos. Então, o agrotóxico ele é justificado porque ele otimiza uma plantação, né? Então, ele dá mais condição de plantio, um maior número de cultivo. E, então, as pessoas, hoje, a gente parece que não consegue entender que é possível a gente fazer uma plantação sem o uso desse tipo de produto. Na verdade, essa conversa já não é mais hoje uma certeza. A gente já sabe, a Organização Mundial de Saúde fala que é possível, assim, a gente pensar num consumo, numa produção mais ecológica. Hoje, principalmente, o agrotóxico é necessário para essas produções de larga escala. Ou seja, são produções que visam principalmente, o final é ter um combustível, por exemplo, a cana-de-açúcar produzindo álcool, a soja produzindo ração para alimentos, para consumo humano mesmo.
a gente já entende, a Organização Mundial de Saúde já entende que é possível você ter uma outra estratégia, sem esse uso tão intenso e tão, infelizmente, indiscriminado, como a gente vê aqui no Brasil, desses produtos. Porque a gente vem de uma mentalidade que a gente tem que produzir alimento para o mundo. Hoje a mentalidade muda, a gente tem que produzir comida local. Então, se produzir comida para o mundo vai ser difícil, mas se produzir para o local, se todo mundo começar a produzir comida para o local, então todo mundo vai ter comida e comida de boa qualidade.